Olá, meu nome é Michela, sou mestranda do PROEF da Unidade de Bauru e venho falar para vocês sobre as problemáticas da educação física escolar. Começando com o texto 1, Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica, um texto do Gonzalez, que fala sobre as práticas renovadoras, a prática pedagógica, sobre o rola-bola e o que ele influencia no nosso dia a dia. Ele fala sobre a cultura escolar, práticas tradicionais ou esportivista, desenvolvimento pedagógico. Então aqui nós temos alguns pontos negativos, né, que desse texto que o Gonzalez fala sobre a prática sem planejamento, o professor passivo, a exclusão, reproduz a desigualdades, né, tanto de gêneros quanto de não formando somente atletas dentro daquela educação tradicional e esportivista, mas sim formar cidadãos, né, críticos politizados para uma sociedade melhor. Isso falamos no texto 1. Passando para o texto 2, é a relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer. Então, é o saber fazer entre saber sobre o fazer. Então, o texto é relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar. Relação entre teoria e prática. Ele fala sobre as dificuldades de relacionar a teoria à prática, que é um problema do nosso cotidiano, é um problema que a gente sempre está vendo, porque nós viemos de uma cultura onde a criança, o adolescente, eles não têm a teoria, não têm a teoria como base. E a união em alguns casos, tentando amenizar, mas infelizmente prejudicando um pouco a nossa profissão. Ao longo desses anos, nós tivemos leis que colocaram para vocês aí, colocaram para a gente, né, que ela era obrigatória, depois não obrigatória, e agora nós temos idade, prole, tudo isso vem dentro da lei. A gente vai vendo o que pode ser facultativo ou não a um aluno. Isso dificulta a aprendizagem e dificulta a valorização da profissão, né? Esse texto fala sobre isso, sobre a dificuldade da valorização da nossa profissão dentro desse contexto,
de escola, porque que para nossa disciplina nós podemos, a gente pode ser facultativa e outra não. A inclusão está aí, nós temos uma prática totalmente inclusiva, nós precisamos ter inclusão, isso é lei, e porque a nossa matéria ela é facultativa, e isso é uma coisa para se pensar e a gente precisa brigar para que isso pare de acontecer, para que a saúde seja promovida, né? Então, nós vamos agora para o texto 4, que é o afastamento e indisciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar, que é um texto de Darido, Gonzalez e Ginciene. É um texto que fala sobre o afastamento, indisciplina e tem a proposta para o enfrentamento desse contexto. E os problemas que a gente encontra é a resistência e o desinteresse nas aulas que dificultam a aprendizagem e o que nós podemos fazer para amenizar tudo isso são aulas mais atrativas, com uma pedagogia renovadora. Nós falamos sobre isso, sempre vendo uma pedagogia mais inclusiva, uma pedagogia onde o aluno ele seja avaliado como um todo, que é a cultura corporal de movimento, o seu cognitivo, o social, o cultural e político, né? E por aí vai. Então, esse texto fala sobre isso, para a gente poder amenizar essa resistência e a desistência, né? Fazer uma aula mais atrativa, mais significativa para o aluno, para todos os alunos, poder incluir a todos, não só aquele que digamos, para a sociedade o bom fisicamente, porque sabemos que não é assim, temos as múltiplas inteligências e temos que trabalhar como um todo. No texto 5, inquietação no tratamento do esporte na educação física escolar, de Barroso. Esse texto, ele fala sobre as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte, hegemonia dos esportes tradicionais e a proposta pedagógica. Então, esse texto vem falar sobre a crítica à abordagem tradicional do esporte, que se limita a repetições de técnicas e regras, falta de aprofundamento pedagógico e crítico. Então, sem a pedagogia, uma pedagogia crítica, né, a gente não consegue mudar aí esse contexto. Então, nesse texto, critica a abordagem tradicional do esporte, limita-se a repetições de técnicas e regras, falta de aprofundamento pedagógico e crítico. O que a gente pode fazer para sanar essa problemática é o uso da renovação, da pedagogia renovadora, num todo, cultural, social e crítico. Uma proposta de mudança nessa abordagem é o esporte como conteúdo cultural e educativo, não somente crítico, né? Valorizar a diversidade nas aulas, práticas além do esporte, de danças, lutas, vamos praticar outros tipos de conteúdo, de conteúdos, né? Não somente o esporte, diversificar a aula. Promover a inclusão de todos os alunos, independente de gênero, se ele é um aluno de inclusão ativa, né? A nossa matéria, o nosso componente curricular é muito importante nessa parte. Agora nós vamos para o texto 6, que é a educação física escolar e a inquietação e a questão de gênero, de Souza Júnior. Nós falamos sobre ele, sobre o Souza Júnior fala sobre esse texto, essa questão do gênero, que fala sobre o texto é Educação Física Escolar e a questão de gênero, que critica a prática tradicional. Meninos jogam futebol e meninas vôlei, por exemplo, nessa questão da separação de gênero, uma coisa que não pode acontecer. E uma proposta para sanar isso são práticas educativas de inclusão e equidade de gênero, fazer a igualdade de gênero. Então, dentro desses textos, nós temos definições, aulas mistas e propostas pedagógicas.
todos, independente de gênero, independente de qualquer questão, ele é assim e deve ser tratado como tal. No texto 8, que é a pedagogia do oprimido, de Paulo Freire, ele vem falar do capítulo 3 até a página 63. Ele fala sobre a realidade do oprimido, né? Os temas geradores investigação dos conteúdos do aluno, escolha do tema gerador, situação e a problematização. Então, os problemas a realidade do opressor, desumanização, liberdade como tarefa do oprimido, critica a educação bancária. E o que nós podemos ver aqui sobre como sanar isso, tirar essas problemáticas, a liberdade como tarefa, né, dos oprimidos, a conscientização. Que transmite o conhecimento e que precisa receber o feedback do aluno, né? O professor, nós precisamos receber esse feedback, saber que o aluno, ele aprendeu e ele consegue nos mostrar o que ele aprendeu. A partir do momento que ele consegue mostrar o que ele aprendeu, isso quer dizer que ele conseguiu assimilar e conseguiu transmitir, então quer dizer que o aprendizado ele foi concluído. Eu fico por aqui, termino essa aula, espero que todos consigam entender esse mapa conceitual e que tenham aí, aos demais colegas também, sucesso na apresentação. Obrigada.